Olá, queridos ouvintes, é um grande prazer e uma satisfação estar com vocês novamente e poder conversar sobre a palavra de Deus novamente. A palavra de Deus é rica, é maravilhosa, nos instrui, nos orienta, nos dirige, nos mostra caminhos. Hoje eu quero falar sobre o objetivo da libertação de Israel. Por que Deus uma vez libertou Israel? A história de Israel nos é dada a nós como exemplo para o nosso ensino. Por isso, Paulo escreve mais tarde, lá em 1 Coríntios capítulo 10, essas coisas ocorrem como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Ou seja, queremos aprender algo sobre a libertação de Israel que possa ser útil para nós, para vivermos a nossa vida cristã. Em primeiro lugar, a necessidade da libertação. Israel era um povo de escravos. Eles estavam há 400 anos no Egito, desde quando José tinha trazido seu pai para lá. E eles estavam subjugados por Faraó para trabalhar como escravos naquele país. E Deus viu e sentiu a aflição daquele povo e ele os liberta. Quando diz no capítulo 3 de Êxodo, verso 7, disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Ou seja, Deus tinha visto a opressão deles, e como Israel estava sob o domínio de Faraó, assim nós estamos sob o domínio do pecado, sob o domínio de Satanás, e nós precisamos ser libertos da opressão de Satanás também, daquela escravatura de Satanás. E aí o próprio Senhor Todo-Poderoso vem e liberta Israel. Não foi Israel, e sim Deus quem planejou a libertação. Ele viu e ele tomou a decisão. Ele diz esse texto que nós acabamos de ler para Moisés. E diz: Moisés, eu vi. E por isso estou lhe enviando de volta. Mas eu vi, eu quero libertá-lo. Assim o Senhor Jesus veio a este mundo para a nossa libertação também. Tudo o que nós podemos fazer é suplicar-lhe, mas a salvação vem dele, somente dele. Deus usou um instrumento chamado Moisés. Para nós veio alguém maior do que Moisés. Veio Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele veio ao mundo para salvar o pecador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Deus veio. Ele veio ao nosso encontro. Deus mandou o seu Filho. Deus fez com que nós pudéssemos ter o caminho da salvação. Os meios que Deus usou para a libertação do povo de Israel foram interessantes. Diz lá no capítulo 6 de Deuteronômio, verso 21, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com uma mão poderosa. Com uma mão poderosa. Aí você diz assim: mas Deus nem foi lá. Foi. Ele mandou 10 pragas. E a última foi a morte dos primogênitos. Foi a mão poderosa de Deus. Aí os egípcios, os israelitas saem da terra, chegam até o Mar Vermelho. E aí, novamente, o exército do Egito vem atrás deles. E Deus, com uma mão poderosa, diz para Moisés: estenda a sua vara. Ele estende a sua vara e a água se abre. E aí acontecem sinais e maravilhas, porque diz no verso 22, o Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e contra toda a sua família.
E aí Deus age no meio deles. E através de juízes graves sobre os seus inimigos. Deus trabalhou na vida dele e eles não queriam ouvi-lo. O mundo de hoje ouve a palavra de Deus. E você, talvez que esteja me ouvindo agora, também ouve a palavra de Deus e não quer obedecer a palavra de Deus. Não quer entregar sua vida. Porque a palavra diz: contudo, aos que creram e o receberam, estes ele deu direito de serem filhos de Deus. Nós não somos todos filhos de Deus. Só aqueles que creram e o receberam como seu Salvador. A mão de Deus pesou sobre os egípcios. Um juiz seguiu outro até que os egípcios terminaram afogados no Mar Vermelho. A salvação em dois sentidos: pela libertação e saída da terra da aflição, e porque eles foram para uma terra prometida, onde iria manar leite e mel, onde eles teriam o suficiente para a vida deles e onde o povo está até hoje. Você nota que Israel continua guerreando contra os países vizinhos. Aquele pedacinho de terra, comparando aquilo com o Brasil, é realmente um pedacinho de terra. E ali eles estão até hoje, porque Deus os colocou ali e lhes deu aquela terra. E o objetivo da salvação divina é para honrar e nós temermos a Deus. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos os seus decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. Deus fez isto por nós, mas nós temos que honrar e temer a Deus. Para desfrutar das bênçãos da terra prometida, Ele nos deu a salvação. E nós um dia, como diz em Filipenses capítulo 1, verso 27 em diante, nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós não somos cidadãos aqui dessa terra. Eu sou brasileiro, podemos ser alemães, podemos ser americanos, podemos ser japoneses, podemos ser poloneses, podemos ser qualquer raça africana, qualquer raça asiática, qualquer raça europeia, não vem ao caso. Nós somos, como filhos de Deus, cidadãos do reino de Deus. E para ter a justiça de Deus, nós precisamos ter fé nele, pois pela fé nós fomos justificados. Romanos 5, capítulo 1, verso 1. Nós somos justificados pela fé, para viver e servir a Deus, debaixo do seu domínio, debaixo da sua ordem, debaixo da sua honra, debaixo do temor a Ele, debaixo da glória dEle, para que Ele seja honrado e glorificado através de nossas vidas.